Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Tayla. E aí, animados para a aula de hoje, crianças? Eu espero que sim, porque eu estou muito animada aqui também. Então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha de vocês. Muito bem, então o objetivo da aula de hoje será investigar as propriedades das operações e as relações inversas entre elas para ampliar suas estratégias de cálculo e aplicá-las na resolução de problemas. Opa, alguém falou, já vimos esse objetivo antes? Sim, já vimos, isso mesmo. Será que vamos repetir? Não sei. Então, continuem acompanhando aqui junto com a professora que vocês já vão ver. Então, olhem lá, os materiais para a aula de hoje, crianças. O lápis, a borracha e a atividade impressa que a professora já mostra quais serão as atividades que vocês vão fazer, ok? Muito bem. Então, como vocês já falaram aí para a professora que nós já vimos essa situação, então vamos relembrar aqui mesmo junto com a professora essa situação. Lembram que a professora já trouxe para vocês aqui essa situação? Subir e descer uma escada, não é mesmo? Lembram disso? Abrir e fechar uma porta, lembram? Dormir e acordar. Por que será que a professora está trazendo novamente essas situações? Lembram que nós conversamos sobre essas situações do nosso dia a dia? Olhem lá, nós concluímos aquele dia nas aulas anteriores. Lembram que subir e descer, abrir e fechar, dormir e acordar são o que mesmo? São situações inversas. Muito bem, vocês estão muito espertos aí. O que nós concluímos também? Que a adição e subtração são operações inversas. Lembram disso também, crianças? Ótimo! Muito bem! Mas será que essas situações só acontecem no nosso dia a dia e na adição e na subtração? Será, crianças? Será que na multiplicação e divisão isso também acontece? O que vocês acham aí em casa? Olha, alguém falou que sim, que acontece também. Então vamos ver aqui junto com a professora se isso também acontece na divisão e na multiplicação? Então vamos lá. Então, para iniciar, vejam lá o que a nossa amiguinha falou. Olhem aí na telinha de vocês. Olha o que ela falou lá, crianças. Como podemos descobrir qual é o número que completa a operação corretamente? Então, observem aí, crianças, nós temos uma operação ali. Uma interrogação, porque nós não sabemos ali que número é. Mas nós sabemos que um número vezes 6 multiplicado por 6 é igual a 12, certo? Como nós podemos descobrir qual é esse número? E aí, o que vocês acham, crianças? Como vocês fariam para resolver essa primeira situação aqui que a professora trouxe para vocês? Então, vamos lá para a bancada ver junto com a professora? Vamos lá! Muito bem, crianças, então vamos relembrar aqui junto com a professora. O que nós temos ali que a nossa amiguinha perguntou? Como nós podemos descobrir qual é o número aqui? Que vai completar aqui, não é mesmo? Isso mesmo, então o que nós temos? Que um número que nós não sabemos qual é, multiplicado por 6 é igual a 12. E aí, como vocês fariam para resolver aqui essa situação, crianças? Vejam só, aqui a professora trouxe algumas tampinhas aqui para nós observarmos essa situação, ok?
Vejam só. Vamos contar aqui junto com a professora quantas tampinhas nós temos? Vamos lá então, vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vejam só, nós temos 12 tampinhas aqui. Como nós podemos investigar aqui qual é esse número, crianças? Vejam só, nós temos um número que nós não sabemos qual é, que multiplicado por 6 é igual a 12. O que eu preciso ver aqui? O que eu preciso observar aqui nessa situação? Olha só, o que eu posso fazer? Eu posso observar quantas vezes o número 6 cabe dentro do 12. Conseguiram observar? Conseguiram compreender o que a professora falou? Então vejam só, a professora vai separar aqui então agora as tampinhas. Vejam só. Eu quero saber quantas vezes o número 6 cabe dentro do 12. Então quantas tampinhas a professora vai ter que separar? Isso mesmo, 6 tampinhas, de 6 em 6. Então, veja, a professora vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, já separei aqui 6 tampinhas. Então, uma vez, o 6 cabe dentro do 12. Por quê? Porque aqui eu tenho só 6 tampinhas, não é mesmo? Vamos ver aqui, vamos separar mais 6 tampinhas? Vejam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, crianças, nós contamos inicialmente o quê? Nós contamos 12 tampinhas. Então, aqui nós temos as 12 tampinhas. Nós queríamos saber o quê? Quantas vezes o número 6 cabe dentro do 12? Então, para isso, nós fizemos o quê? Nós separamos as tampinhas de 6 em 6. Não foi isso que nós fizemos? Muito bem. Quantas vezes aqui o número 6 coube aqui dentro do 12? 1, 2 vezes. Olha só por quê? Porque nós fizemos 2 grupos com 6. Muito bem. Então, o que nós fizemos aqui, crianças? Nós dividimos essas tampinhas, as 12 tampinhas que nós tínhamos, não é mesmo? Nós fizemos o quê? Nós dividimos em 2 grupos. Muito bem, então vejam só, vamos registrar aqui com a professora o que nós acabamos de fazer? Então vejam, nós tínhamos uma quantidade, um número que multiplicado por 6 é igual a 12. O que nós fizemos para descobrir aqui quantas vezes o 6 cabe dentro do 12? Nós pegamos as 12 tampinhas, certo? Nós pegamos as 12 tampinhas e dividimos. Certo? Nós dividimos 12 dividido por 6. Por quê? Porque nós vimos quantos grupos de 6 cabe dentro do 12. E o que nós observamos aqui, crianças? Que cabe dentro do 12, quantas vezes o número 6? 1, 2 vezes. Muito bem, olhem lá. Muito bem, crianças. Então, vejam aqui. O que nós fizemos aqui para descobrir qual é o número aqui na nossa interrogação? Nós fizemos uma divisão. Nós dividimos as 12 tampinhas em grupos de 6 tampinhas em cada um. Para ver o quê? Para ver quantas vezes o número 6 cabe dentro do 12. Não foi isso que nós fizemos? Sim, e nós vimos que o número 6 cabe 2 vezes dentro do 12, certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos a operação inversa. Vejam aqui, então, nós podemos concluir que sim, que a multiplicação é a operação inversa da
divisão. Certo, crianças? Conseguiram compreender essa parte? Lembrem-se que nós já vimos em aulas anteriores com a professora essa ideia de medir. Lembram da divisão com a ideia de medir? Então, aqui nós estamos apenas retomando essa ideia. Ok, crianças? Muito bem. Então, agora vocês vão novamente olhar na telinha de vocês que nós temos outra situação. Vejam lá. E agora, como podemos descobrir qual é o número que completa a operação corretamente? Então, vejam lá, crianças, qual é os números que nós temos ali agora, que a nossa amiguinha quer saber. Continuem olhando aí na telinha de vocês. Muito bem, nós temos ali um número que dividido por 3 é igual a 5. Muito bem. Então vejam lá, crianças, como nós podemos? Agora mudou a situação. Primeiramente, nós tínhamos um número que multiplicado por 6 era igual a 12. Agora nós temos ali outra situação. Nós temos um número que dividido em 3 partes é igual a 5. Como vocês podem fazer aqui para descobrir esse resultado agora, crianças? Vamos ver aqui com a professora na bancada? Então venham aqui com a bancada. Muito bem, crianças. Então vejam só, o que nós queremos agora descobrir aqui? Qual é o número que vai completar aqui essa nossa operação? Então o que ela quer saber? Qual número que dividido em 3 partes é igual a 5 em cada parte? Vejam, o que eu sei, crianças, para eu descobrir aqui essa situação? O que nós vamos fazer? Eu sei que esse número dividido em 3 partes fica 5 em cada parte, não é mesmo? Então vejam aqui, a professora vai representar para vocês cada parte. Muito bem, então vejam aqui, nós sabemos que um número dividido em 3 partes. A professora trouxe aqui, crianças, 3 partes aqui, 3 regiões quadradas aqui para representar cada parte. Então eu tenho 1, 2, 3 partes, ok? Isso mesmo. O que nós sabemos, crianças? Que esse número dividido em 3 partes, cada parte fica com 5. Então, vejam só o que a professora vai fazer. Então, nessa primeira parte, a professora vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, aqui tem 5. Se eu divido em partes iguais. Então, aqui também vai ter 5. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E aqui tem que ter mais quanto mesmo? Isso, mais 5. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, muito bem. Então já vimos aqui, crianças, o que nós sabemos? Que um número dividido em 3 partes fica 5 em cada parte, que foi o que nós acabamos de ver aqui. Muito bem, crianças. Então vejam, aqui eu tenho quanto? 5. Aqui eu tenho mais quanto? Ah, mais 5. Muito bem. E aqui eu tenho mais quanto? Mais 5. Muito bem. Será que nós já conseguimos descobrir aqui qual é esse número? Se eu fizer 5 mais 5 mais 5 é igual a quanto? Muito bem, é igual a 15. Opa, mas o que nós conseguimos perceber aqui? Que eu tenho quantas vezes aqui o número 5? 1, 2, 3 vezes. 3 vezes o número 5. Então, vamos registrar aqui com a professora o que nós acabamos de fazer? Vejam, nós sabíamos que nós tínhamos um número que dividido por 3
é igual a 5. Para descobrir qual é esse número, o que nós fizemos aqui? Nós vimos aqui que nós temos 3, vejam lá, 3 vezes o número, opa, ficou legal, mas não tem problema, 3 vezes o número 5, muito bem. E 3 vezes o número 5 é igual a 15, que foi o que vocês falaram para a professora. Ótimo, crianças, vejam só. Novamente, nós utilizamos aqui o quê? A operação inversa. Conseguimos perceber que a divisão é a operação inversa da multiplicação, assim como a multiplicação é a operação inversa da divisão. Conseguiram perceber? Lembrem-se, crianças, que a multiplicação é a adição de parcelas iguais, certo, crianças? Muito bem, então aqui eu tenho aqui, ó, 3 vezes o número 5 aqui repetido. Conseguiram perceber isso? Muito bem. Perfeito, crianças. Então agora vocês vão ver lá na telinha outra situação que a professora trouxe para vocês. Muito bem, crianças. Então agora leiam junto com a professora essa situação aí que está na telinha de vocês. Joaquim está organizando sua coleção de carrinhos em 5 prateleiras. Muito bem. Sabendo que conseguiu organizar todos os seus carrinhos e que cada prateleira ficou com 4 carrinhos, quantos carrinhos Joaquim tem no total? E agora, crianças, como nós faremos para resolver essa situação? Então venham aqui na bancada que nós vamos fazer juntos com a professora, ok? Muito bem, crianças. Então vejam só que nós já temos o Joaquim. Olha só que lindo. Ele quer organizar, ele organizou as suas prateleiras com carrinhos. Então, quantas prateleiras ele organizou, crianças? 5, muito bem. Então vejam aqui, a professora já colocou as prateleiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, o que nós sabemos, crianças? Que o Joaquim, ele tem uma certa quantidade de carrinho, que nós não sabemos qual é, ok? Ele fez o quê? Ele dividiu essa certa quantidade de carrinhos em quantas prateleiras? Muito bem, em 5 prateleiras. Olhem só, a professora está representando aqui para vocês. Então, uma certa quantidade de carrinhos o Joaquim tem e ele dividiu essa certa quantidade em 5 prateleiras. E cada prateleira ficou com quantos carrinhos? Com 4. Deixa a professora só virar aqui rapidinho para poder fazer aqui o 4. Muito bem. Então vejam, crianças, é isso que nós temos ali na informação do nosso problema. Que o Joaquim tem uma certa quantidade de carrinhos que ele dividiu em 5 prateleiras. E cada prateleira ficou com 4 carrinhos. Então agora vamos dividir aqui, vamos colocar os carrinhos aqui nas prateleiras. Então vejam só, vamos colocar na primeira prateleira 2, 3, 4 carrinhos aqui, ok? Muito bem. Aqui nós sabemos que ele colocou mais 4 carrinhos, olhem lá. 1, 2, opa, só a professora tirar aqui. 2, 3, 4, mais 4 carrinhos, olhem lá. Aqui ele colocou mais quantos carrinhos? Isso, mais 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem.
Aqui ele colocou mais quantos? Isso, mais 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo! E aqui nessa última prateleira ele colocou mais quantos carrinhos? Isso, mais 4. 1, 2, 3, 4, muito bem, olha só, crianças. Então, o que nós sabemos? Que uma quantidade de carrinhos dividido em 5 prateleiras, cada prateleira ficou com 4 carrinhos. Então, vejam só, que a professora vai colocar. Aqui nós temos quantos carrinhos? 4 carrinhos. Aqui nós temos mais quantos carrinhos? Mais 4 carrinhos, isso mesmo. Aqui... Isso, nós temos mais 4 carrinhos. Aqui nós temos mais quantos carrinhos? Ótimo, mais 4 carrinhos. E aqui nós temos mais quantos carrinhos? Mais 4. Observem lá, crianças. Quantas vezes nós temos aqui o número 4? Vamos contar junto com a professora? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vejam só o que a professora vai fazer. Nós temos 5 vezes, olha só, 5 vezes qual número? Qual quantidade? 4, muito bem. Então, nós temos 5 vezes o número 4, ou 5 vezes 4 carrinhos. 5 prateleiras com 4 carrinhos em cada uma. Será que nós precisamos contar aqui quantos carrinhos um por um? Não precisamos, porque nós sabemos que são 5 prateleiras com 4 carrinhos cada uma. Então, nós podemos fazer uma multiplicação. 5 vezes 4. Ou observar aqui, eu tenho quantas vezes aqui o número 4? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o número 4. E aí, crianças, quanto é 5 vezes 4? Ah, muito bem, muito fácil, não é mesmo? É 20. Então, se nós contarmos aqui todos os carrinhos, nós vamos observar aqui que tem 20 carrinhos ao todo. E aqui nós podemos substituir esse ponto de interrogação aqui. Se nós colocar 20 dividido em 5 partes, cada parte vai ficar com 4. O que nós acabamos de fazer aqui novamente, crianças, que nós investigamos aqui nessa situação? Isso, nós observamos aqui novamente que nós utilizamos aqui a operação inversa para descobrir a quantidade de carrinhos que o Joaquim tinha. Conseguiram observar isso? Que legal! Eu estou muito orgulhosa de vocês. Muito bem, crianças. Então, agora nós vamos lá para a telinha junto com a professora, ok? Muito bem, crianças. Então, agora nós vamos praticar. Vamos ver aí se vocês realmente compreenderam aí essas situações que a professora trouxe aqui. Então, vamos lá. Então, olhem aí na telinha de vocês, que agora vocês vão pegar essa atividade que está aparecendo aí, crianças. Vejam lá. Pensei em um número, multipliquei por 3 e obtive 24. Que número eu pensei? Então vejam aí. E número 2, pensei em um número, dividi por 5 e obtive 3. Que número pensei? Então, é a mesma situação que nós acabamos de fazer aqui junto com a professora. Eu pensei em um número, eu não sei qual é esse número. Você pode colocar um risquinho, você pode colocar um pontinho de interrogação ali e representar isso, ok? Então, pensei em um número, multipliquei por 3 e obtive 24, é o nosso resultado. Faz isso que nós acabamos de fazer aqui junto com a professora. Coloque em ação aí em casa, tá bom? Então, para essa atividade, crianças, vocês vão ter 5 minutinhos para fazer e a professora já volta para fazer a correção, ok?
Ok? Já encontraram? Ótimo, então podem começar.
crianças, conseguiram? Ótimo, então vamos ver aqui a correção junto com a professora, olhem na telinha de vocês. Muito bem, então vejam lá que a professora aumentou para ficar melhor a visualização de vocês, ok? Então vejam lá, pensei em um número, multipliquei por 3 e obtive 24. É isso que vocês deveriam ter representado aí em casa. O risquinho ali representa um número que eu não sei qual é, mas que eu multipliquei por 3 e o meu resultado foi 24. Como que eu faço para descobrir qual é esse número? Olha, muito bem, vocês já viram aqui com a professora, já conseguiram compreender que a multiplicação é a operação inversa da divisão e a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, o que vocês vão ter que fazer? 24 dividido por 3. Muito bem, então vejam lá como a professora vai fazer. Vocês poderiam ter montado ali, feito a operação da divisão. Ah, professora, eu não fiz assim, eu fiz grupos, 3 grupos e dividi 24. Não tem problema, tá certo? Vocês sabem que vocês podem utilizar a estratégia que vocês quiserem, ok? A professora aqui vai utilizar ali o quadro operatório da multiplicação, que vocês têm aí em casa, ok? Então vejam lá na coluna do 3, eu tenho 24? Tenho, está ali. Quantas vezes o número 3 cabe dentro do 24, crianças? 8 vezes, muito bem, então vejam lá. 8 vezes o número 3 é 24, o número 3 cabe 8 vezes dentro do 24. Então 24 menos 24 é 0, por quê? Porque essa é uma divisão exata, ok? Então vejam lá, 24 dividido por 3 é igual a 8, muito bem. E 8 vezes 3 é igual a 24, ok? Muito fácil? Ótimo, muito bem. Então agora lá, crianças, pensei em um número, dividi por 5 e obtive 3. É aquilo que vocês deveriam ter feito, ok? Aqui muito fácil, vocês já sabem que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, para descobrir qual é esse número, o que vocês teriam que ter feito e fizeram aí em casa? Isso, multiplicação. 3 vezes o 5, muito bem. 3 vezes 5 é 15, perfeito, crianças. E se vocês fizerem lá, 15 dividido por 5 é igual a 3. Perfeito, crianças, acertaram? Ótimo, então podem colocar um certinho aí do lado e se você errou, não tem problema. O que importa é você se esforçar e compreender aqui as informações que a professora está falando, ok? Ótimo! Então agora vocês vão pegar essa próxima atividade de vocês. Então agora vocês vão descobrir qual é o número que deve substituir cada interrogação para que os resultados fiquem corretos. Certo, crianças? Muito bem. Então vejam ali, nós temos a letra A, B, C e D. Vocês têm ali o espaço para realizar os cálculos se for preciso. Para essa atividade, vocês também vão ter 5 minutinhos para fazer e a professora já volta para fazer a correção, ok? Muito fácil, então podem começar.
conseguiram? Ótimo! Então vamos ver aqui junto com a professora a correção? Então vejam lá, a letra A, um número vezes o 4 é igual a 8. Vocês já perceberam aqui junto com a professora que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, o que nós teremos que fazer para descobrir qual é esse número? 8 dividido por 4. Muito bem. Vejam, a professora vai colocar aqui. Nem precisava fazer conta, não é mesmo? Mas, se vocês quiserem fazer, não tem problema. Então, 8 dividido por 4. Ou tenho 8 ali. Quantas vezes o número 4 cabe dentro do 8? Mesmo? Então vejam lá no quadro operatório, na coluna do 4, eu tenho 8? Tenho. Então quantas vezes o número 4 cabe dentro do 8? 2 vezes, olhem lá, crianças. Então 2 vezes o número 4 é igual a 8. 8 menos 8 é 0, porque essa operação é uma operação com o resto zero ali, uma divisão exata. Então vejam lá, 8 dividido por 4 é 2. Então a nossa resposta ali é 2, porque se eu substituir a minha interrogação por 2, 2 vezes o número 4 é igual a 8, ok? Muito bem. Letra B, um número dividido por 5 é igual a 2. Ah, já sabemos, muito fácil, professora, isso mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação ali, que é a operação inversa da divisão. Então, 2 vezes o número 5 é igual a 10. Muito bem, então a nossa resposta ali é 10. Se eu fizer 10 dividido por 5, eu vou encontrar o resultado 2 também. Conseguiram? Ótimo! E agora, novamente, uma multiplicação. Então, para eu encontrar esse resultado, eu vou ter que fazer uma divisão. Muito bem, um número multiplicado 3 vezes é igual a 12. Então, eu vou ter que dividir ali, vou ter que ver quantas vezes o número 3 cabe dentro do 12. Então, vejam lá, a professora novamente vai montar a continha. Se vocês não fizeram assim, mas chegaram no resultado, tá ótimo, crianças. Novamente ali o meu quadro operatório, então vou ver, tem 12 ali? Tenho. Quantas vezes o número 3 cabe dentro do 12? 4 vezes, vejam lá, 4 vezes o número 3 é igual a 12. 12 menos 12 é 0. Então vejam lá, 12 dividido por 3 é igual a 4, porque o 3 cabe 4 vezes no 12. Então, a nossa resposta ali é 4, porque se eu multiplicar 4 vezes 3, eu vou ter como resultado 12. Acertaram, crianças? Ótimo! E letra D, um número dividido por 2 é igual a 8. Opa, se eu tenho uma divisão, eu vou fazer uma multiplicação para descobrir qual é esse número. 8 vezes 2, 16. Então, a minha resposta ali é 16, porque se eu pegar 16 e dividir em duas partes, eu vou encontrar 8 em cada parte, ok? E aí, crianças, conseguiram? Muito fácil, não é mesmo? Então, vejam quantas coisas nós aprendemos, ok? Vocês arrasaram, crianças. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Continuem assim, se esforçando, não tem problema errar, ok? O que importa é o seu esforço. Quanto mais você se esforça, mesmo que você erre, você está aprendendo, ok? Muito bem, então vamos ver o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós observamos que a multiplicação é a operação inversa da divisão e a divisão é a operação inversa da multiplicação. E descobrimos números ocultos utilizando a operação inversa. Então, hoje nós vimos isso, mas nós também já vimos em aulas anteriores a adição e a subtração, que também são operações inversas, ok? Tudo isso para atingir o nosso objetivo, que foi investigar as propriedades das operações e as relações inversas entre elas, para ampliar suas estratégias de cálculo e aplicá-las na resolução de problemas. Certo, crianças? Atingimos o nosso objetivo? Sim, atingimos o nosso objetivo. Ótimo, então nós já vamos ficando por aqui, crianças. Um grande abraço para vocês. Um grande beijo também, fiquem bem, continuem se cuidando e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí
Formação humana, ensino religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês aí? Vamos para a nossa aula de hoje de formação humana e ensino religioso? Estão animados? Então vamos lá, né? Olha lá, hoje o tema da nossa aula é espaços e lugares sagrados. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os espaços e os lugares sagrados. A gente já vai descobrir o que eles são, certo? Os objetivos então da nossa aula. Conhecer os espaços e lugares sagrados conforme as diferentes religiões. Reconhecer a diversidade religiosa por meio dos espaços sagrados. Refletir sobre o respeito às diferenças religiosas, reconhecendo a liberdade de expressão do outro. Muito bem! E antes de nós começarmos a estudar, sobre esse tema de hoje, vamos relembrar rapidinho o que vocês viram nas aulas passadas com a professora Mariana? Olha lá, então, vocês viram sobre as práticas celebrativas, vocês lembram? Que a professora Mariana comentou com vocês sobre as práticas celebrativas, que são a atividade ritual por meio da qual as pessoas expressam de forma simbólica, através de sua conduta, o relacionamento com o mundo sagrado. Então, as práticas celebrativas são a maneira das pessoas expressarem a sua fé, em comemorações, em celebrações. E muitas vezes vocês viram também que nessas práticas celebrativas estão envolvidos também os alimentos sagrados, Para cada religião sempre vai ter algum alimento que é considerado sagrado. E muitos rituais são feitos com o foco em alimentos sagrados específicos, seja no seu uso ritualístico ou na sua proibição. Então, vocês aprenderam com ela, E viram também quais foram os 3 povos que vocês viram as práticas celebrativas, conheceram as práticas celebrativas e os alimentos sagrados. Vocês lembram? Deixa eu ver. Isso aí. Foram os 3 primeiros povos habitantes aqui do Brasil, Os povos que deram origem aqui ao nosso país. Vocês conheceram as práticas celebrativas, os alimentos sagrados dos indígenas, depois dos portugueses representados na religião cristã e dos africanos que vieram mais tarde, Também fazem parte e formam o nosso povo. Claro que hoje em dia o nosso Brasil tem povos do mundo inteiro, mas esses foram os 3 primeiros povos com as suas práticas celebrativas, com as suas religiões, com seus alimentos, com seus costumes. E hoje em dia o nosso país é cheio de religiões, cheio de práticas celebrativas e também cheio de lugares sagrados, que é o que a gente vai ver hoje. Olha lá. Então, os espaços e lugares sagrados. Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema, eu vou chamar a professora Adriane Bueno. Vocês vão assistir, ela está indo para uma viagem bem legal, e ela vai levar vocês junto com ela. E nessa viagem ela vai mostrar diferentes lugares, diferentes espaços sagrados, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então aproveitem, assistam com atenção e daqui a pouco a gente continua conversando, certo? Nosso primeiro destino é Jerusalém. Depois vamos para Meca, vou dar uma passadinha em Benares, visitar alguns templos budistas em Lhasa e, por fim, volto para o Brasil e passei um pouco por aqui também. E claro que quero que você embarque comigo nessa viagem. Enquanto o meu voo não sai, vamos conversar um pouco sobre o tema da nossa viagem? Primeiro me responda, vocês que estão em casa, vocês sabem me dizer o que é um lugar sagrado? Ou o que define um lugar ser ou não ser sagrado? Se você não sabe, fique tranquilo que eu vou te contar. Existem lugares importantes para nós, onde nos sentimos bem, como por exemplo, nossa casa ou a casa de um parente próximo, um lugar só nosso, como embaixo de uma árvore, no nosso quarto, entre outros que você pode estar pensando agora. Mas, apesar desses lugares serem importantes para nós, eles não são considerados sagrados.
Um lugar sagrado é aquele onde acontece uma identificação e tem um valor atribuído a ele por um determinado grupo de pessoas que professam da mesma crença. É onde ocorreram manifestações culturais religiosas. Por exemplo, o lugar onde nasceu ou morreu um determinado líder religioso, onde foram construídos templos de adoração, como igrejas, cemitérios, catacumbas, criptas ou mausoléus, onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino. Assim, os lugares sagrados são simbolicamente onde o sagrado se manifesta. Religiões como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e o islamismo estimulam seus adeptos a empreenderem peregrinações aos lugares sagrados, porque, segundo essas tradições, a prática de peregrinação religiosa pode trazer resultados positivos para a vida espiritual dos adeptos. As pessoas que viajam aos lugares sagrados, motivadas geralmente pela fé e devoção, são chamadas de peregrinos ou romeros. Acho que já está quase na hora do meu voo. Opa! É o meu voo! Preciso ir. Deixa-me ver aqui. Passaporte ok, passagem, tudo certo, mala. Vamos embarcar nessa viagem comigo? Nosso primeiro destino será Jerusalém. Vem comigo, vamos lá, senão eu perco o voo. Chegamos à nossa primeira parada, a cidade de Jerusalém. Mas você sabe onde fica Jerusalém? A cidade de Jerusalém está situada na extremidade de um planalto, na parte montanhosa, no sul de Israel, conhecida como Judéia, como você pode ver aqui no mapa mundi, e agora com mais detalhes desse outro mapa. Aqui em Jerusalém, 3 tradições religiosas atribuem grande valor espiritual a esta cidade. São elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é a capital de Israel. Nossa primeira parada é o Muro das Lamentações. Esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Mas você sabe por que esse lugar recebeu esse nome? Não? Então vamos saber um pouco mais sobre esse lugar sagrado para o judaísmo. Aqui foi construído o primeiro templo de Salomão, o rei mais importante para os judeus. Isso lá no século 10 a.C. Mas esse templo foi destruído, depois reconstruído e destruído novamente. E o que sobrou dele foi esse muro. Para os judeus, este muro só permaneceu em pé graças a uma promessa de Deus que lhes garantiu a preservação de pelo menos uma parcela do templo, como emblema da união deste povo com Deus. Antigamente, os judeus podiam visitar as ruínas do templo uma vez ao ano, quando então eles choravam e lamentavam a destruição do templo, o que levou este recanto a ser conhecido como o Muro das Lamentações. O hábito de rezar ao pé do muro e de depositar papéis com súplicas e desejos dos fiéis nos vãos desta parede tem sido cultivado ao longo de vários séculos. Outro lugar sagrado para os judeus, aqui em Jerusalém, é a sinagoga de Shurba. Essa que vocês estão vendo aqui atrás. Sinagoga é o nome dado ao templo judeu. A sinagoga Shurba fica localizada em um bairro judeu da cidade velha de Jerusalém. E para os cristãos?
Por que Jerusalém é um lugar sagrado para os cristãos? Para os cristãos, foi nesta cidade que Jesus fez grande parte de suas peregrinações. Aqui fica a igreja mais importante para os cristãos, a igreja de Jerusalém ou Basílica do Santo Sepulcro. Construída no coração da cidade velha de Jerusalém, é o lugar mais visitado pelos cristãos, porque acredita-se ser o local da ressurreição de Jesus. Lá está uma tumba com a pedra em que o corpo de Cristo teria sido colocada. A Igreja de Jerusalém na Terra Santa é um verdadeiro mosaico onde ocorre um entrelaçamento de diversas comunidades cristãs que convivem de maneira respeitosa, cada uma com sua cor, seu rito, sua liturgia e sua tradição. Todas as confissões cristãs, católicas, ortodoxas e protestantes desejam ser representadas nesta capital do universo religioso. Aqui em Jerusalém, os cristãos fazem a Via Dolorosa ou Via Sacra. É um percurso pelas ruas da cidade com 14 estações que representam as etapas de crucificação de Jesus. A primeira marca a sua condenação e as demais simbolizam o caminho até o Calvário, onde teria morrido. Esse caminho é feito diariamente por milhares de pessoas. Agora estou aqui, em frente a um dos 3 lugares sagrados mais importantes para o islamismo, a Mesquita de Omar, conhecida como Domo da Rocha. Mesquita é o nome dado ao templo islâmico. Você notou aquela cúpula toda dourada lá em cima? Essa cor se dá ao fato dela ser toda recoberta de ouro. Dentro da mesquita só podem entrar quem professa a fé islâmica. Então, não é dessa vez que conheceremos lá dentro. Mas vou ligar a minha câmera e filmar algumas partes externas desse monumento espetacular, enquanto conto um pouco para vocês sobre esse lugar sagrado. Segundo o islamismo, aqui foi o local por onde passou o profeta Maomé. Lá dentro existe uma grande rocha, por isso, Domo da Rocha, onde acredita-se que Maomé ascendeu aos céus, ou seja, subiu aos céus, para encontrar-se com Alá. Alá é o nome dado a Deus pelo islamismo. Acontecimento este que está relatado no Alcorão, mas esse lugar também é sagrado para os judeus e cristãos, pois foi ali que Abraão teria levado seu filho Isaque para o sacrifício, conforme relatado na Torá e na Bíblia. Agora vamos nos despedindo de Jerusalém e vamos rumar a Meca, a cidade sagrada do islamismo. Você sabe onde fica Meca? Pois bem, Meca fica na Arábia Saudita, como podemos ver aqui no mapa maior e no detalhe no mapa local. Então vamos conhecê-la? Ela é o lugar em que nasceu o profeta Maomé, que é considerado o último grande profeta do islamismo. Foi ele que escreveu o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Lá em Meca, as pessoas vestem roupas brancas e fazem vários rituais próprios da religião, como ao entrar na grande mesquita de Meca, o peregrino efetua o tawaf, que consiste em realizar 7 voltas à Kaaba. Durante as 7 voltas, eles efetuam orações. Agora sairemos de Meca e vamos direto a Varanasi, na Índia. Nossa, que horas são? Eita, vamos logo, senão perdemos o nosso voo.
nos localizarmos, Varanasi fica neste ponto da Índia, como você pode ver no mapa. Varanasi, conhecida como Benares, é considerada o lugar mais sagrado de peregrinação para os hindus. É um templo hindu a céu aberto. Milhões de pessoas vão para lá com a intenção de purificar-se nas águas sagradas do rio Ganges, ou espalhar as cinzas dos parentes falecidos em suas águas. Para os hindus, morrer em Benares é a maior bênção. Quem morre aí alcança a definitiva libertação da roda de nascimentos e mortes. Acreditam que a divindade Shiva escolheu Benares para ser a sua morada na terra. Essa cidade oferece uma infinidade de lendas místicas, rituais, templos, sadhus, peregrinos, cânticos e mantras entoados o dia inteiro. Saindo agora de Varanasi ou Benares, vamos para Lhasa, no Tibete. Vem comigo! Lhasa é a capital do Tibete, país vizinho da Índia, como podemos ver no mapa. Em 1950, quando foi anexado à China, Lhasa era o centro político e religioso e residência do mais importante líder espiritual do budismo tibetano, Dalai Lama. Esse aqui da foto. Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989. Sua vida é guiada por 3 grandes pilares: a divulgação de valores humanos básicos e o interesse na felicidade humana, a harmonia religiosa e preservação da cultura budista tibetana e uma cultura de paz e não violência. Lhasa é um lugar sagrado de peregrinação para os seguidores do budismo. Possui vários templos. O principal é o Templo de Jokhang, que fica num bairro da cidade. Recebe muitas visitas de peregrinos. Os peregrinos, ao visitarem os templos, prostram-se ao chão, tocam com os dedos os objetos do templo, as imagens de seus mestres, porque acreditam que por meio deste gesto recebem as bênçãos que necessitam. Vamos agora nos despedindo do Tibete e retornaremos para o nosso país amado, o Brasil. E lá vamos conhecer alguns lugares sagrados. Venham comigo nessa viagem de volta a casa. Em muitas religiões, os lugares sagrados podem ser um rio, uma montanha ou o lugar onde ocorrem as celebrações, como por exemplo, o terreiro, que é um lugar sagrado para as tradições afro-brasileiras. Esse nome é atribuído aos locais de culto. São desta forma sagrados tanto quanto os locais de culto de qualquer outra designação religiosa. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, contra sua vontade e foram escravizados, tiveram que forçosamente abandonar tudo aquilo que para eles fazia sentido, sua terra natal, locais sagrados, familiares. E uma das formas de resistência foi procurar manter sua adoração a Olorum, o Criador. Portanto, os terreiros de Umbanda e Candomblé, além de serem lugares sagrados, são também locais de resistência e preservação cultural. E os povos indígenas? Será que têm lugares sagrados?
Tem sim! Para eles, toda a natureza é sagrada. Em geral, eles sempre procuram relembrar os antepassados e reviver suas histórias. Assim como cuidar da natureza, dádiva da Mãe Terra. Para eles, lugar sagrado é o local onde se vive. Portanto, as matas, os rios, as montanhas, a terra e tudo que nela habita fazem parte de um todo entendido como sagrado e por isso merece adoração, respeito e preservação. Uma das reivindicações da comunidade indígena Caigangue do Toldo Chipang, em Santa Catarina, é que seus cemitérios têm que estar na área de proteção e preservação, chamada Reserva Indígena, pois por meio do solo sagrado onde se encontram os corpos dos seus ancestrais, existe a possibilidade de encontro com a sua história. Com tudo que aprendemos hoje, devemos entender que é preciso conviver com as diferenças. A verdade não pertence a ninguém. Cada um está certo dentro daquilo que considera correto em sua crença ou na sua não crença. A verdade está em parte dentro de cada um de nós. O mais importante é o respeito pelo que cada pessoa considera sagrado. O Brasil é um país multiétnico, com uma grande diversidade religiosa. E para convivermos em harmonia, não devemos desconsiderar, muito menos agredir, qualquer pessoa que pertença ou não a determinada tradição religiosa, bem como aqueles que não praticam nenhuma religião ou que não creem na existência de uma divindade. Terminamos aqui a nossa viagem pelos lugares sagrados. Então, assistiram com atenção? Viram quantas coisas legais, né? Quantos lugares interessantes, lugares especiais para as diferentes religiões do mundo inteiro, né? E inclusive as religiões aqui do nosso país, os lugares especiais que existem aqui no nosso país, os lugares sagrados, né? Então vamos olhar aqui. Então o que são, para a gente guardar bem na nossa cabecinha, o que são esses espaços e lugares sagrados, né? São lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado. Um lugar ou espaço sagrado tem um valor atribuído a ele por um grupo de pessoas que professam a mesma fé. Então, um lugar sagrado não é qualquer lugar. Ah, professora, mas eu tenho um lugar assim especial que eu gosto de ir. De repente, aquele lugar é sagrado para você, é um lugar especial para você. Mas para que um lugar seja considerado sagrado para todas as pessoas, para que todas as pessoas olhem para aquele lugar e digam, nossa, aquele lugar ali é um lugar sagrado para os africanos, por exemplo, né, para a religião dos africanos. É necessário que um grupo de pessoas dessa religião escolha esse lugar e considere ele sagrado. Então não é uma pessoa que consegue considerar um lugar sagrado. É necessário que um grupo de pessoas identifiquem esse lugar como um lugar sagrado. Aí esse lugar passa a ser reconhecido por todos que estão à sua volta como um lugar importante para aquela religião, onde são praticadas práticas celebrativas, como vocês viram com a professora Mariana, onde são oferecidos ali, né, às vezes alimentos também, que são sagrados. Então, tudo isso envolve ali as práticas de cada religião, certo? E olha lá, qual que é a função dos espaços sagrados? Então, por que existem esses espaços sagrados nas religiões? Eles existem porque ajuda as pessoas a ter um contato com o sagrado. Então, por exemplo, para quem vai na igreja, você vai lá na igreja e lá você tem um contato com o sagrado, vai conversar com Deus, vai participar do culto ou da missa ou de algo que seja da tua religião. Então, ali você vai ter um contato especial com as práticas da tua religião. Realização de práticas devocionais e rituais, como a professora falou, ali vai ser realizada
práticas devocionais, rituais, cultos, né? Que é como fala ali, ó, celebrações religiosas, reuniões de ensino e pregação. Então, nesses lugares é realizado tudo isso. Orações, rezas, são as manifestações de fé de cada povo que pertence a cada religião. E agora que a gente já viu tudo isso, vamos colocar a nossa mão na massa para a gente poder guardar bem tudo que nós aprendemos sobre os lugares sagrados? Então, olha lá na atividade que vocês receberam, lá no número 1. Está escrito assim: existem espaços sagrados no lugar onde você mora? Sim ou não? Se a sua resposta foi sim, desenhe no espaço abaixo os lugares sagrados que fazem parte da sua comunidade. Então, assim, de repente aí no bairro onde você mora, existem espaços sagrados, lugares sagrados. De repente tem uma igreja, um templo aí perto da tua casa, um lugar considerado sagrado para alguma religião. Não precisa ser um lugar que seja considerado sagrado para a tua religião. Pode ser também, mas de repente você tem perto da tua casa um lugar que é sagrado para outra religião que não é a tua. Então, mesmo que seja um lugar assim, você vai colocar ali que sim, existe um lugar pertinho aí da tua casa e você vai desenhar esse lugar, certo? Ai, professora, mas aqui perto da minha casa não tem nada, mas lá perto da minha escola ou lá perto da casa da minha avó tem. Posso desenhar esse lugar? Pode! É um lugar por onde você sempre passa, né? Quando você vai na casa da tua avó, quando você está indo para a escola. Então, é um lugar que você sempre está vendo. Então, pode desenhar também, certo? 5 minutinhos para fazer essa atividade.
Fizeram aí? Isso, muito bem. Não tem como a professora corrigir essa atividade, porque é uma resposta pessoal, né? Então, vocês vão mandar para a escola, a professora lá da escola vai ver o que vocês desenharam, o que vocês colocaram aí, certo? Vamos para o número 2, então? Número 2. O que são lugares e espaços sagrados? Faça um X na resposta correta. Então, vocês vão ler aí com atenção, a professora vai deixar vocês exercitarem um pouquinho a leitura, vão ler essas duas opções e vão marcar um X na que vocês acham correta. Daqui a pouco daí a professora corrige, certo? 3 minutinhos. Fizeram aí? Vamos ler juntos então? Olha lá, a primeira alternativa. Então, o que será que são lugares e espaços sagrados? Será que são lugares que gostamos de ir para passear e fazer lanches durante o final de semana? Será que é isso, um lugar sagrado? Não, né? São lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado, onde as pessoas praticam as suas práticas celebrativas, os seus rituais, as suas orações? Sim? Isso, então se você marcou o X ali na segunda alternativa, você acertou. Vamos para a próxima? Número 3. Jogo da memória dos lugares sagrados para colorir, recortar e brincar. Então aí vocês têm um jogo da memória, onde tem ali o lugar sagrado e a religião a qual ele pertence. Então tem ali a mesquita para o islamismo, a sinagoga para o judaísmo, a natureza para os indígenas, o terreiro para as religiões afro-brasileiras, o templo do Tibete para o budismo, a igreja para o cristianismo e o templo na Índia para o hinduísmo. Então vocês vão
pintar esses lugares sagrados, deixar bem bonito esse jogo da memória, essas cartinhas, recortar e brincar, certo? E será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula de hoje? Acho que sim, né? Vamos ver lá? Conhecemos os espaços e lugares sagrados conforme as diferentes religiões? Sim, né? Conhecemos vários espaços e lugares sagrados hoje. Reconhecemos a diversidade religiosa por meio dos espaços sagrados? Existem poucas religiões ou muitas religiões? Muitas, né? Muitas, milhares de religiões pelo mundo. E aqui a gente está vendo algumas delas, né? Porque não é possível a professora mostrar todas elas aqui de uma vez só. Refletimos sobre o respeito às diferenças religiosas, reconhecendo a liberdade de expressão do outro? Sim, né? A professora Adriane falou ali no final do vídeo o quanto é importante, né, nós respeitarmos a fé de cada um, a maneira de cada um demonstrar, né, a sua crença, praticar a sua religião, certo? Então, muito bem, alcançamos os nossos objetivos e não podemos esquecer sempre, né, que juntos podemos construir um mundo mais humano. E aqui acaba a nossa aula. Um beijão, tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Havia certa vez um sapateiro chamado Senhor Chinelo, que fazia sapatos como ninguém, voltas com fivelas, sapatos com laçarotes, sapatos de salto alto, sapatos de salto baixo, sapatos sem salto. Não havia pé que não calçasse. Só que, por ter poucos fregueses, o Senhor Chinelo era muito pobre. E a cada dia que passava, ele vendia ainda menos. Acabou que então, que ficou sem couro para fazer mais sapatos. Aliás, só tinha um pedacinho de couro que dava para fazer mais um par de sapato. Então, naquela noite, o sapateiro cortou o couro para fazer o seu último par de sapato. Ai! Oh, mulher! Esta é minha última tira de couro. Se não vendo bem, não terei dinheiro para comprar mais couro. O sapateiro cortou a tira então para o último par de sapato, deixou sobre a mesa e foi dormir. Mas naquela noite aconteceu algo diferente. Quando o relógio deu 12 badaladas, 2 pequenos serizinhos apareceram, como se por magia, na casa do sapateiro. Suas pequenas mãos eram muito ágeis e fizeram sapatos mais perfeitos que alguém já tinha feito. Quando o sapateiro despertou, viu o par de sapatos sobre a mesa. Não podia crer no que estava vendo e chamou a mulher e lhe mostrou aquele milagre. Eram os sapatos mais perfeitos que ele já havia visto na vida. Assim que colocou na vitrine, entrou um homem todo pomposo e comprou por um bom preço. E graças a esse dinheiro, o sapateiro conseguiu comprar mais couros para fazer sapatos. E na outra noite, a história se repetiu. Os duendes apareceram às 12 horas em ponto e voltaram a costurar, desta vez, 2 pares de sapato. E assim passaram os dias. Seus sapatos eram os melhores e o sapateiro caiu na graça de um grupo de clientes ricos e agradecidos que admiravam o seu trabalho. Mas o sapateiro e a mulher queriam saber quem que costuravam aqueles lindos sapatos. Então, os dois se esconderam atrás do armário. E quando o relógio badalou meia-noite, eles não acreditavam no que viram. 2 serizinhos pequenininhos chegaram, escalaram a mesa, subiram
e abriram sua sacolinha com pequenas ferramentas dentro. O senhor e a senhora Chinelo não podiam acreditar. Nossa! São duendes! E eles faziam todo o trabalho cantando assim: cortando couro e depois pregando salto, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. E em pouco tempo, eles já haviam feito vários pares de sapatos. Em seguida, antes que o senhor e a senhora Chinelo falassem qualquer coisa ou pudessem agradecer, eles colocaram suas ferramentas dentro da sacolinha e desapareceram. Oh, minha nossa! Como eu ia imaginar uma coisa dessas? Minha nossa, eu vou ganhar um dinheirão com esses sapatos. Ai, verdade, nós precisamos agradecer esses doentes. Já sei, vou fazer roupas para eles. Você viu como eles estavam vestindo roupas muito esfarrapadas? Então, no outro dia de manhã, cedinho, a senhora Chinelo já estava com agulha, linha e tecido nas mãos. E o senhor Chinelo já estava com o material preparado para fazer as menores botas do mundo. Fizeram roupinhas e botas bem pequenas e lindas, com tecidos grossos, pois fazia frio. À noite já estava tudo pronto e deixaram empilhadinhos, tudo em cima da mesa e se esconderam atrás do armário. Quando o relógio badalou meia-noite, eles chegaram, felizes para fazer o seu trabalho. Escalaram a mesa e quando chegaram lá em cima, viram tudo o que tinha de presente para eles. E eles também não podiam acreditar. Ficaram felizes, tiraram todos aqueles farrapos que vestiam e colocaram a roupa nova. Depois, colocaram a botinha e começaram a dançar e sapatear em cima da mesa. Cortamos couro, pregamos salto, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cortamos couro, pregamos saltos, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Ganhamos roupas por nossos atos, não vamos mais fazer sapatos. E ponto final. Os duendes sumiram e nunca mais apareceram por aquelas bandas. Mas o senhor e a senhora Chinelo nem se incomodaram. A partir daquele dia, a loja estava sempre cheia de fregueses e eles viveram com muito conforto até o fim dos seus dias. Esta foi a história O Sapateiro e os Duendes dos Irmãos Grimm. Gostou da história? Então manda uma foto pra cá de você assistindo e não se esqueça de contar ela para os seus amigos também. Beijos e até a próxima!